Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rodolfo Oliveira. Ele escreveu um texto chamado Remédio Amargo e escreveu para o Manancial. O Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, que a Bíblia é a palavra de Deus. E os textos visam inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Rodolfo Oliveira. O que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Quero pedir, né, como tenho pedido todos os dias, aliás, hoje é o 106º dia que eu peço isso, que se você não se inscreveu no canal, que você possa fazê-lo, que se você não tem o hábito de compartilhar os devocionais, que você também passe a compartilhar. Porque, irmãos, é a palavra de Deus, eu digo isso todos os dias, e a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, como missionários urbanos, né, a gente não precisa sair para outros países, outras terras para falar da palavra de Deus. Mas simplesmente com um toque na palma da mão a gente pode mandar essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Então eu conto com você. Olha só, o nosso texto chama-se Remédio Amargo e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para que nós possamos compreender qual é a mensagem que Ele quer nos dizer, tá bom? Então é por isso que eu vou ler com vocês, contar aquilo que entendi e vamos pedir ao Senhor que nos oriente. Ó Deus, em Teu nome pedimos que Tu possas nos ensinar quando é que devemos reconhecer que o remédio amargo também nos servirá para orientação e aprendizagem. Que nós possamos também agradecer por ele. Que nós possamos receber tudo que vem de Ti, Senhor, com o coração aberto e entendendo que o Senhor sempre tem o melhor para nós. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, vamos ler Jeremias 42, de 1 a 12. E esse texto vai mostrar que muitas vezes a direção de Deus pode parecer um remédio muito, muito amargo. Mas é justamente esse caminho difícil que traz cura, proteção e vida. O povo de Deus queria fugir para o Egito, mas Deus ordenou que eles permanecessem em Judá e prometeu para eles que se eles confiassem, eles estariam em segurança. Bom, então qual é o contexto desse texto? Bom, o que aconteceu? O que estava acontecendo na história naquele momento? Jerusalém tinha sido destruída pelos babilônios e ficou só lá um pouquinho de judeus que eram os remanescentes. E eles estavam ali, perdidaços, buscando orientação divina sobre se eles deviam ficar ali, em Judá, ou se eles deviam correr e fugir para o Egito. E aí o que eles fazem? Eles pedem para o irmão Jeremias, o profeta Jeremias, que orasse a Deus e transmitisse fielmente aquilo que Deus ia dizer para eles. Então eles falaram, ó, profeta, vai lá, fala com Deus e o que ele disser pode dizer para a gente. Bom, e aí o que Deus respondeu? Deus ordenou que os judeus ficassem lá em Judá, prometendo reconstrução, proteção e misericórdia se confiassem nele e não fugissem para o Egito. Embora para os judeus, né, os remanescentes que estavam lá, parecia muito mais seguro ir para o Egito do que ficar ali, porque a sensação é que ficar ali ia trazer morte e destruição. Bom, a imagem do remédio amargo. O remédio amargo parecia muito difícil de obedecer, né, de tomar aquele remédio. Por quê? Permanecer em Judá, uma Judá totalmente devastada, totalmente insegura, os muros destruídos, parecia uma coisa assim, muito dolorosa e muito arriscada. Agora, o Egito, que parecia uma solução rápida e bacana, né?
Era como escolher um caminho doce, um caminho imediato, mas que escondia consequências fatais, apesar de eles não saberem disso, né? Então, muitas vezes, o que Deus manda fazer não é aquilo que a gente quer fazer, mas é o que realmente vai nos curar e vai nos salvar. Essa é a mensagem espiritual que esse texto traz para gente. Quais são as lições que nós temos para hoje? Podemos aplicar no dia de hoje, né? São 3. Obediência acima da lógica humana, remédio amargo traz cura e fuga não resolve. Bom, então a primeira opção é obediência acima da lógica humana. O povo queria segurança imediata, mas Deus ofereceu para eles o quê? Uma segurança duradoura. Qual que é a aplicação disso? Nem sempre, a gente tem que entender que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Porque confiar em Deus exige fé. Ora, o tópico 2, onde a gente aprendeu que remédio amargo traz cura. Permanecer em Judá era difícil para aqueles judeus, mas garantiria vida e reconstrução. Qual é a aplicação para nós? Decisões difíceis como perdoar, esperar, renunciar. Tudo isso pode parecer muito ruim, muito amargo, mas vão trazer paz e restauração. E por último, e não menos importante, a fuga não resolve. O Egito parecia um refúgio bem legal para eles, mas era uma ilusão. Então, qual é a aplicação para os dias de hoje? Buscar soluções fora da vontade de Deus pode trazer consequências muitas vezes piores, muito piores do aquilo que a gente imaginava, né? Então, moral da história. Esse texto de Jeremias 42, de 1 a 12, vai ensinar a gente que obedecer a Deus, mesmo quando parece amargo, quando parece ruim, é o verdadeiro caminho para a vida. O remédio amargo da fé, da obediência, cura, entendeu? Enquanto soluções fáceis, fora da vontade divina, podem ser fatais. Então, meu irmão, minha irmã, se você está diante de uma decisão difícil, esse texto vai lembrar você que o caminho de Deus pode não ser o mais confortável, mas é sempre o mais seguro e o mais restaurador. Amém? Então vamos ler Jeremias 42, de 1 a 12. E diz assim, Jeremias consulta a Deus. Então todos os chefes dos exércitos de Joanã, filho de Careá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes vieram falar comigo. Disseram o seguinte: por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido, ore ao Senhor Deus por nós e por esses que foram deixados nessa terra. Antes nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor seu Deus para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. E eu respondi: está bem, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que ele disse. Não esconderei nada de vocês. Então eles disseram: que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não obedecermos a todas as ordens que ele nos der por meio de você. Gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. A resposta de Deus. 10 dias depois, o Senhor Deus falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pediram que orasse, disse o seguinte: se vocês quiserem continuar a viver nessa terra, eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenho mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha e deixe que vivam nessa terra. Amém? Bom, o texto então chama-se Remédio Amargo e o versículo escolhido foi o 4 pelo irmão Rodolfo Oliveira, que diz o seguinte: o profeta Jeremias respondeu:
eu ouvi o pedido de vocês. Vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo que o Senhor lhes disser em resposta, eu declararei a vocês sem ocultar nada. Ora, meus irmãos, que tarefa difícil, né? Do irmão Jeremias ter que dar resposta que fosse agradável ou não, ele teria que dar a resposta, né? Falar em nome de Deus nem sempre é trazer conforto e ânimo, nem sempre produz sorriso nos ouvintes, né? Às vezes a gente não gosta de ouvir o que Deus tem para nos dizer. Porque às vezes produz reflexão e contraria o desejo que a gente tem mais intenso. E às vezes contraria até a lógica, né? Nesse texto que a gente acabou de ler, a situação de Judá era de total desolação. Ela foi sitiada, foi tomada pelos babilônios, o rei foi deposto, aí outro representante foi escolhido pelos opressores, enfim. Que tristeza, né? O novo representante estava cuidando dos remanescentes, daqueles que sobraram, né? Mas ele foi morto numa revolta. Agora, aqueles que sobraram lá de Judá tinham medo dos babilônios. Eles queriam fugir para o Egito, a fim de salvar sua vida. Mas Deus prometeu que ia preservá-los se permanecessem ali em Jerusalém. Então, pouca ideia poderia parecer pior do que essa, né? Ficar lá. Mas a palavra de Deus às vezes é assim. É um remédio bastante amargo. E a gente tem que engolir. Porque é Deus quem está mandando, né? Muitas vezes a gente foge da palavra de Deus por causa do sabor. Mas, ainda que seja amargo, é o único remédio que traz cura para as feridas aparentemente que não tem cura. Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar para que Deus nos dê confiança na sua palavra e coragem para transmitir sua mensagem, por mais difícil que ela seja de digerir. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Peça a Deus e fé para confessar. Peça a Deus fé para confiar em sua palavra e coragem para divulgá-la. É isso. Temos que pedir a Deus fé. Muita fé para confiar na palavra dele. E coragem para podermos dizer às outras pessoas aquilo que o Senhor tem para a vida delas também. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o remédio muitas vezes é amargo, mas se Deus mandou a gente tem que engolir, para nós o abraço dá super certo. Então não deixa de abraçar. Ó, lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito de Deus habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino, né, com uma frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.